Vamos lá, tudo bem, pessoal do 8º ano? Vamos embora a nossa aulinha, beleza? Ou instruções, ou esclarecimentos, enfim. Pessoal, é o seguinte, certo? Dentro daquele contexto lá que nós estamos estudando, vocês já estão entendendo as coisas aí, certo? Ou seja, a unificação de Itália, Alemanha, entre outros países, esse nacionalismo que está crescendo, nacionalismo, revanchismo, entre outras coisas, certo? Culmina numa movimentação política muito grande. Então, ou seja, né, nós precisamos agora de ideias, tá certo? Então, de vários lugares elas vêm. Então, ou seja, o liberalismo, ou digamos, um liberalismo mais radical, ou mais flexível, ou enfim, certo? Dentro de toda essa política, digamos, agora desse novo capitalismo, eu não diria novo capitalismo, né? Esse é o velho capitalismo, né? Ou seja, o capitalismo selvagem, aquele negócio, eu quero dinheiro de todo jeito, vou juntar, vou ganhar e não me interessa quem morra de fome e trabalhe até altas madrugadas, tá certo? Dentro dessas ideias aí, certo? Do nacionalismo, liberalismo, ou ultranacionalismo, nós temos, nesse momento agora, surge ideias, certo? Por exemplo, o socialismo, ou o anarquismo, ou o socialismo utópico, ou o socialismo científico, que era pregado por um cara chamado Karl Marx e Friedrich Engels, e entre outros caras que depois eu vou falar, tá certo? Mas vamos se focar nisso aqui, que geralmente é o que, digamos, é mais fácil de, digamos assim, de achar, né? E de nós termos essa discussão, certo? Que inclusive hoje em dia o povo troca tapa por aí por causa desses caras, mas enfim, por conta do socialismo, certo? Socialismo que depois virou comunismo, que dentro das suas bases veio nascer o nazismo. Exato. Pois é, pessoal, o negócio é louco. Então, seguinte, antes existia um breaknight chamado socialismo utópico. Ou seja, existiam várias discussões com relação de como guiar, para onde ia, como é que ia ser a renovação da produção, das vendas, mercados, etc. e etc. Então, daí surge pensadores, né, trazendo à tona essa discussão. Qual é o valor do trabalhador, do trabalho, do seu trabalho, certo? Então, nasce daí essas discussões, certo? Baseadas nos pensamentos de Thomas Hobbes, de outros caras, certo? Que falaram, como é que eu vou dizer? Que falavam, né, que discutiam essa questão como é que eu vou dizer? De como a abertura do comércio, essas modificações, certo? Da forma de ganhar dinheiro, certo? Elas beneficiariam a sociedade, certo? Ou o Estado, né? O governo, tá certo? Então, no caso, existiam uns caras aí, uns pensadores nesse contexto. E antes de falarmos de novo, né? Estou repetindo, mas também é bom que vocês decorem, né? Por exemplo, antes do socialismo científico tinha um socialismo utópico. Ou seja, você pensa um negócio lindo, perfeito, organizado, planejado, certo? Que todo mundo fique feliz. Só que não, certo? Então, ou seja, não é interessante para esses modos do capitalismo, nem mesmo hoje em dia. Entende? Vocês, professor, mas os caras eram endemoniados, os caras eram do cão. Não, os caras queriam ganhar dinheiro. Então, ou seja, quanto mais rápido, melhor. Não me importa se o cara trabalhar até morrer. Tá certo?
Então, daí é que vem essa discussão. Por exemplo, certo? Deixe-me pegar aqui para dar uma luz a vocês, certo? Por exemplo, na página 303, certo? Nós temos um cara chamado o Conde de Saint-Simon, certo? Esse cara, lá para as bandas do século XVII, século XVIII, certo? Ele dizia o seguinte, certo? Que por não defender a revolução proletária, certo? Com os trabalhadores no poder, daqui a pouco eu vou falar a respeito disso, certo? Ele defendia um governo composto de todas as classes sociais, tanto operários quanto banqueiros e indústrias eram considerados trabalhadores. Em função disso, a igualdade viria com a união de classes. Só que, pessoal, é complicado porque, ou seja, a participação das pessoas na atmosfera do poder era muito pouca, certo? Professor, mas como é assim? Eles não iam ter o direito de participar? Cara, os caras trabalham, eles fabricam o que é vendido, certo? Eles fazem o país crescer, porque o que eles produzem é vendido, o que é vendido é arrecadado, o que é arrecadado guardado lá no cofrinho do governo. Já estou falando essas coisas para que vocês entendam melhor. Então, como assim? Mas lógico, não é interessante para mim, como governo, nesse momento aí, ter a participação popular na economia, nas indústrias. Porque como é que se diz? As pessoas, elas querem uma coisa, certo? Elas sabem o que querem, mas não como querem. Deu para entender? Ou seja, muitas vezes, certo? O governo tem outros planos, porque muitas vezes nessa questão, banco, Estado, banco, certo? Eles querem arrecadar para investir. Então, para isso, primeiro eles precisam, certo, de trabalhadores, certo? Ou seja, mão de obra barata, certo? Matéria-prima, a fábrica e onde vender. Então, ou seja, se você é um pensamento maligno, mas enfim, é o que tem para hoje. Ou seja, se você dá poderes, certo, ao proletariado, aos trabalhadores, logicamente que eles com essas ferramentas políticas, elas vão poder barrar você. Ou seja, o banqueiro, o Estado, etc, etc. Então, ou seja, deixa eles aqui, certo? Para que eles possam ser manobrados, controlados, certo? É maligno, mas é o que tem para hoje, certo? Bom, outro cara aqui, Charles Fourier, considerado um dos maiores representantes do socialismo utópico, defendia o cooperativismo do trabalho. Em outras palavras, que tanto a produção quanto as ferramentas usadas fossem compartilhadas. Todos os trabalhadores deveriam produzir para o bem comum, não havendo lucro nem patrão que explorasse a força de produção. Aqueles que produzissem se apropriavam da forma coletiva de produção. Seriam construídos as chamadas falantérios, comunidades produtoras constituídas de 1.800 trabalhadores. Novamente, eu volto ao que eu estava dizendo. É bonito? É. É justo? É. Porque, ou seja, todo mundo vai ganhar? Vai. Só que é aquele negócio, todo mundo ganhando, o empresário, ou o dono da fábrica, os banqueiros, o Estado, vai ganhar o quê? Tá entendendo? Por isso tópico, sonho, maravilha, certo? Robert Owen, certo? Acho que já foi mais fantasioso, certo? Então, vê só, ele dizia o seguinte, certo? A competição e o lucro, estimulados do sistema capitalista, eram a maior dificuldade para se
gerarem as condições de trabalho e bons salários aos trabalhadores. Na prática, sua ideia de socialismo era uma continuidade da ideia iluminista. A dica iluminista, vai lá dar uma olhada nos pensadores iluministas, certo? Apenas a cooperação, ou seja, o trabalho coletivo poderia gerar a produção igualitária, sem diferenças étnicas, religiosas, econômicas, políticas, certo? Ou seja, é aquele negócio. Se o cara recebe um salário digno, certo? Logicamente, ele vai ter uma vida digna. Então, isso impulsionaria e daria um jeito nas mazelas sociais. Se vocês procurarem fotos da Revolução Industrial, é triste, certo? Os caras moravam em guetos, praticamente em favelas, para vocês terem uma ideia. Mas como assim, professor? Revolução Industrial? Cidades? Quer dizer, eu não diria indústria, né? Mas enfim, empresas, certo? Como as pessoas viviam desse jeito? Porque, ou seja, as pessoas do campo vieram para a cidade. No campo, você trabalhava, certo? Você dividia o que vender e o que comer. Muitas vezes, se não tinha como vender, mas você ia comer, certo? Você tinha onde morar. Você tinha uma coisa, eu não diria certa, certo? Mas, digamos, você tinha melhores condições, você tinha onde buscar. Então, a partir do momento que os caras foram para a cidade, que a coisa é diferente. Tu tem que trabalhar para ganhar, para comprar, para comer. Então, ou seja, os caras praticamente viviam em um quarto, sei lá, praticamente do tamanho da tua sala, com ele, a mulher, a esposa, mais 2, 3 ou 4 filhos, certo? Então, ou seja, os trabalhadores, eles saíram de suas terras para tentar uma vida melhor nas cidades, certo? Mas acabaram presos nas jornadas de trabalho, certo? Daí vem várias discussões. Então daí que vem o doidão lá, que tinha a barba de enxurro, desse tamanho, certo? Karl Marx e Friedrich Engels justamente discutindo essa ideia aí. Ou seja, quanto vale seu trabalho? Certo? Qual a força do seu trabalho? Tanto para a empresa quanto para o Estado. Ou seja, é igual, muitas vezes, como diz um ditado popular, né? Se o cavalo soubesse a força que tem, ele não deixaria ninguém cavalgá-lo. Não é? Quem aqui já viu? Por exemplo, o cara para o cavalo e amarra ele num matinho, numa pedra, e ele fica. Tá entendendo? Um exemplo disso, por exemplo, eu acho que eu já falei para vocês, mas falando de novo, tem um filme que é espetacular e também o cara ri, porém tem suas partes tristes, certo? Que é Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que representa bem isso, certo? A questão do trabalhador praticamente mecânico, certo? Enfim, dá uma olhada lá. Tempos Modernos, Charles Chaplin, certo? Agora nós vamos, certo, para essa próxima parte.